amigas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula de redação, ok? Com o tópico conto policial. Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre o conto. Sobre o conto e depois vamos falar um pouquinho sobre o conto policial, tá? Então, o conto é uma obra de ficção que cria um universo de seres, de fantasia ou de acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente diz que o conto se define pela sua pequena extensão, mais curto que a novela ou romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. No romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários e é bem maior, né? O que não acontece no conto. O conto, ele é conciso, tá? Ele é objetivo, por quê? Porque ele é curto. Então, para o conto, não há limites entre o real e a ficção, né? Pois ele não se refere somente aos acontecimentos, já que não tem compromisso aí com a realidade. Então, dessa forma, o conto, ele pode ser criado a partir de uma invenção, a partir do seu imaginário, ok? O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo, tá? Diferenciando assim aí do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico, tá? E apresentar o desenvolvimento e resolução nesse conflito. Então nós sabemos aí que o conto, ele, tá, tem todas as características aí de qualquer texto. Então nós temos a introdução, nós temos o início, o meio e o fim. Regras para um conto policial. Então a gente vai conhecer mais um pouquinho aí sobre os contos policiais. Os contos são, relato de ficção com uma extensão breve, como nós já havíamos falado. Enquanto isso, policial é tudo ligado à polícia, à força de segurança, que deve garantir a segurança pública. Chama-se conto policial a história que gira em torno de um crime e a busca pelos responsáveis. Nesses contos, geralmente, há um ou mais crimes investigados por um personagem que aspira a esclarecer os fatos e encontrar o culpado para que se faça justiça, né? Então, nós podemos ver nos filmes, né? Por exemplo, que nós temos aí os detetives, né? Que vão aí, que são uma parte aí dos policiais, que é um detetive que vai aí procurar solucionar esse crime. Nos contos policiais, os clássicos, um detetive recorre à razão para resolver o mistério de um crime. Os contos policiais negros, por outro lado, vão além da resolução do crime e seus personagens são mais complexos, sem muita distinção entre vilões e heróis. Em geral, o conto policial começa com a exposição do mistério. Então, por exemplo, um assassinato cujo autor é desconhecido, tá? Este é o ponto de partida para a narração da investigação, que inclui a descrição da cena do crime e a hipótese que o investigador segue. Finalmente, o mistério é resolvido. Então, o investigador, ele descobre quem é o culpado. Então, para isso, a gente tem que ter nos contos policiais aí alguns personagens, né? Para dar esse suspense aí no nosso leitor. Entre os contos policiais mais famosos estão os protagonizados por Sherlock Holmes, quem já assistiu algum filme dele, o detetive criado por Arthur Conan Doyle, tá? Com a ajuda aí do John. Então, usa o raciocínio dedutivo para resolver alguns enigmas. Um dos contos policiais mais populares do Sherlock Holmes é a Liga dos Cabeças Vermelhas, né? Na qual o detetive descobre uma farsa montada para poder assaltar um banco, tá?
Então, lá na nossa plataforma tem um contozinho, tá? Que eu coloquei lá para vocês dar uma lida, para vocês verem aí como é um conto policial, tá? Então ele vai envolver todas essas características aí que nós falamos, porque a história vai girar em torno aí de um crime, tá? Que o detetive vai tentar aí solucionar, ok? Então, muito bem, pessoal. Então, corre lá na nossa plataforma, dá uma lidinha no conto, para depois nas nossas aulas online a gente discutir um pouquinho sobre esse conto. Ele é muito bom. Então, ficamos por aqui, tá? E até a nossa próxima aula de redação, ok? Beijinhos!